Oi, Lígia Franklin de Oliveira, da terra de Rudá. Bom, eu estou vindo conversar porque na segunda-feira agora, última, a gente tem sempre a nossa meditação aqui no Instagram do grupo Tornar-se Presente da Terra de Rudá, mas que é aberta a todo mundo. Oi, pessoal. E quem ia conduzir essa meditação na segunda era eu e o Sérgio. Só que nós moramos numa zona rural, né, gente? Caiu um temporal súbito, com uma violência, que acabou arrancando árvores da estrada e a gente ficou incomunicável. Então, ainda com o no break funcionando, eu consegui gravar um videozinho aqui no Instagram mesmo, avisando que a gente não ia conseguir fazer a meditação, e o Sérgio avisou os grupos do Tornar-se Presente. Bom, aí a gente ficou sem luz o restante, a terça-feira, o dia inteiro, ontem. No final da tarde, a luz voltou. Quando chegou de noite, acabou de novo. Então, eu só estou podendo fazer o comentário que deveria ter sido feito na segunda sobre o tema de trabalho da nossa semana, hoje, agora. E é isso que eu vim conversar com vocês, tá bom? Então, a primeira coisa, pedir que todo mundo fique de olho vivo, cada um e cada uma se cuidando muito, com toda a dedicação, porque a gente continua vivendo um tempo de quitação de débitos da alma, o que significa situações externas fortes acontecendo o tempo inteiro para nos provocar. Então, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo um tempo especial da história da humanidade e nós participamos desse tempo. Então, isso tudo é muito importante, né, gente? Bom, o nosso tema de trabalho dessa semana, ele, como sempre, é baseado no céu astrológico de segunda-feira, às 18 horas, aqui no Hemisfério Sul. E eu vou falar um pouquinho como é que ele estava e comentar, então, fazer os comentários compartilhados aqui para nos inspirar. A gente tinha nesse céu o nó do sul, o Mercúrio, a Vênus em Escorpião, que é um signo de água. Ao mesmo tempo, tudo isso estava fazendo trígono com Netuno, que é regente de peixes, que é outro signo de água, e com Júpiter, também em peixes. Então, esses dois também representando uma força da água muito grande, né? Agora, esses dois, então, blocos, né, fazendo um grande triângulo, um trígono grande com a lua que a gente chama a lua branca, e com a lua negra Lilith. Porém, em contrapartida, Saturno estava em quadratura com ascendente e com Urano, e estava em quadratura com o Sol também. Então, muita água de um lado e o Saturno fazendo algumas quadraturas importantes, que são aspectos de desafio, de dificuldades a serem enfrentadas. Bom, o texto do tema que a gente divulgou essa semana, a partir desse céu astrológico, fala assim: as águas da psique têm o poder de curar o medo de se ser quem se é. As águas da psique têm o poder de curar o medo de se ser quem se é. E aí a gente sempre faz um comentário por escrito também do tema, e o comentário fala assim: os rios, córregos e lagos são chamados a desaguar no oceano. Até mesmo as águas da torneira sentem falta de unir-se ao todo. Tudo vai, né, em busca do oceano. O oceano como um todo. Bom, o que a gente pode conversar sobre isso aqui, pessoal? Vocês devem perceber, aqui continua chovendo bastante, mas a luz está se mantendo, né? Vamos lá na nossa conversa. Bom, no nível da história pessoal de cada um de nós, de todas as pessoas, e na história da humanidade, todos os desvios e todos os horrores praticados sempre acabam acontecendo por conta do déficit de contato com aquilo que se sente. Isso é o que acontece o tempo inteiro na história da humanidade. O não sentir, ele é permissivo. Ele permite
qualquer tipo de ato destrutivo, chegando até o horror, né, gente? Sem que a pessoa perceba. As pessoas podem fazer coisas, a gente sabe, completamente de graves a horrorosas, podem lesar a si mesmo sem perceber e lesar os outros. E a pessoa não percebe. Por quê? Porque a pessoa não faz contato com o que ela está sentindo, com o que ela sente. A pessoa, nesse caso, não percebe, desconhece que ela está sendo impulsionada naquele momento por uma parte dela que é ferida, que é imatura, que é frustrada e que na verdade não é ela. É uma coisa que ela desenvolveu, mas que não constitui a essência dela, entende? Sabe? É que nem a gente machuca a pele, o braço, a perna, a gente não é essa ferida, a gente está ferida no momento, né? Bom, quando isso acontece é quando a pessoa esqueceu quem é, portanto. E ela esqueceu porque essas mesmas feridas emocionais abertas que a pessoa não tratou, que ela mesma não tratou, interceptam, isso acontece com todo mundo, a conexão com a sua constituição como fractal da fonte primordial. Todos nós, nossas feridas, elas interceptam essa conexão com aquilo que é em nós de uma forma que a gente também não se dá conta, não percebe na hora que está vivendo isso. Então, a pessoa nessa situação pode ser tomada por fantasmas, os fantasmas dos seus medos, das frustrações e das suas raivas, e por isso é como se baixasse um espírito, como eu já disse várias vezes, né, o espírito da raiva, da frustração, do medo, e ela faz coisas inexplicáveis e absurdas, completamente descoladas da realidade. Quem não está vivendo aquilo olha e percebe, mas a pessoa na hora não percebe, a gente pode não perceber. Quantas vezes na história da nossa vida a gente acabou fazendo um negócio que depois a gente falou, mas como é que eu fui fazer um negócio desse? Como é que eu fui escolher? Como é que eu não vi que isso tudo estava assim ou estava assado? É o mesmo processo, que dependendo da gravidade, os resultados podem ser menos graves ou mais graves também. Isso acontece com qualquer um de nós em maior e menor grau. Por isso que a gente tem que ficar muito atento, né, gente? Bom, nos tempos em que a manifestação coletiva acentuada das cisões acontece, ou dizendo de outra forma, de polarizações acentuadas, como na verdade a gente está vivendo agora no Brasil, isso, né, essa situação de grande polarização é um sintoma fortíssimo de que um grande número de pessoas se encontra num elevado nível pessoal, porque o coletivo é feito de pessoas, então se encontra num elevado nível pessoal de divisão interna e que perdeu o seu senso de identidade real, perdeu a conexão com o que a pessoa é, como a gente acabou de falar. As pessoas assim se identificam com outras que estão vivendo a mesma situação. Né? A gente se identifica, a gente vê alguém parecido com a gente, não é verdade? Isso na luz ou na sombra das coisas, das situações. Se isso acontece com um grande número de pessoas, uns acabam reforçando e estimulando os outros rapidamente, né? Olha, quando a gente olha um jogo de futebol que de repente você vê e a torcida faz uma coisa absurda e aquela montoeira de gente, é exatamente esse processo que está acontecendo lá. Né? E isso, na história da humanidade, a gente sabe no que deu muitas vezes, né? E o quanto isso é perigoso. Quando existe um sistema organizado para manipular toda essa tendência humana, decorrente dessa falta de contato com as suas águas, porque a água são os conteúdos da psique, né? Então, quando existe um sistema organizado para manipular tudo isso a favor dos seus próprios interesses, né? Pessoas que não se conhecem caem nisso e vai tudo junto assim, né? Então, obedece coisas que sem fazer contato. Aí fica muito e muito e muito mais perigoso ainda, né? Mas, novamente, tudo isso acontece porque muitas pessoas estão em estado de cisão e desconectadas de quem são de verdade, né? Então, em tempos assim, nós temos que cuidar da nossa inteireza e da manifestação dessa inteireza no nosso dia a dia, o tempo em todo.
Aí a gente volta para o tema da semana. As águas da psique, ou da psique, têm o poder de curar o medo de se ser quem se é, né? Porque a gente vai fazendo contato com essas águas, perceber que a gente está com medo, vai trabalhar o medo e vai se libertar. As águas da psique são as nossas emoções, como a gente falou, né? Bom, e quando a gente faz contato, a gente vai descobrindo que a gente tem medos, tem raivas, tem culpas, tem frustrações, seja lá qual a emoção difícil que exista, que às vezes a gente não percebe que tinha. A gente acha que já resolveu aquilo e aquilo ainda está lá dentro, fazendo ruído, né? E tem um medo, gente, muito especial, que muitas e muitas vezes a gente não se dá conta. Existe o medo da potência de se ser quem se é em nós. A gente tem esse medo com frequência, sabe? Por quê? Porque se a gente manifestar essa potência de quem a gente é de verdade, isso caminha junto com muita responsabilidade. Porque a gente vai ter que fazer coisas diferentes, vai ter que se comportar diferente, a gente vai ter que assumir responsabilidades sobre coisas, e aí, muitas vezes, a nossa imaturidade faz a gente ter medo dessa responsabilidade, aí a gente tem medo de ser potente. É melhor a gente ficar pequenininho, porque está tudo aqui ajeitado, não vou mexer nesse negócio, né? E a gente, na verdade, tem medo de nos assumirmos e as suas consequências. Então, tudo isso tem que ser visto, né? Ter clareza do que a gente sente abre o caminho para curar essas emoções todas, né, feridas, e aí a gente fica apto a permitir, né, que elas não dominem a nossa vida mais. E descontaminados disso tudo, né, porque é como se fosse uma infecção, né? Quando a gente descontamina a nossa alma, a gente amplia mais e mais aquela conexão com quem a gente é de verdade e com a fonte primordial. Aí a gente vai descobrindo novas maneiras mais construtivas, cada vez mais, de lidar, inclusive, com a nossa vida, com a nossa construção, mas também com as outras pessoas que estão à nossa volta. E que, muitas vezes, estão em momentos dos seus processos diferentes do nosso, né? A gente vai descobrindo uma maneira de lidar com sensibilidade, com inteligência psicoespiritual, que são ativadas pela conexão com a fonte que é em nós e pela própria presença dessa fonte dentro de cada um, né? Isso vai sendo revelado, a gente vai percebendo, vai intuindo, vai tendo ideias. É certo que muitas pessoas tomadas assim pelas suas sombras vão ter que responder, né, até legalmente muitas vezes, pelos seus atos destrutivos, pela ação da própria, e além da própria ação da justiça imanente, né? A justiça imanente é um outro capítulo, que um dia desse a gente tem que conversar por aqui, eu vou bater um papinho, que é a justiça que já ela se deflagra sozinha na vida. Mas a gente precisa conversar mais delicadamente sobre ela. Mas é claro, né, que muitas vezes se chega nesse lugar, né? Assim como todos nós podemos nos equivocar e cair em processos assim, mas a gente vai precisar tentar reparar aquilo que a gente fez em função das nossas feridas não integradas, né? Sempre. Mas, como eu disse, no nível pessoal, nós vamos descobrindo a melhor maneira de lidar com a gente e com os outros, né? Porque a nossa própria consciência sobre aquilo que a gente está sentindo e essa conexão com o ser que é em nós inspiram gestos, sem toxicidade sombria. Aí é que tá. Eu não sei agora como é que a gente vai fazer para falar com fulana, com fulano, com não sei o que. Calma, deixa, sabe? Vai trabalhando as tuas águas, vai fazendo contato com a tua psique, sabe? E deixa que venha para você, sabe, a inspiração, para como você vai poder lidar, porque vem, sempre vem, inexoravelmente vem, sabe? E aí, os nossos gestos na vida, sabe, que provém da apropriação de quem a gente vai nos levando cada vez mais em direção ao próprio oceano cósmico,
as águas da própria psique divina, né? Por causa dessa conexão. E aí, gente, nós somos protagonistas desse tempo super importante em que esse processo, a possibilidade da gente realizar esse processo está muito mais forte do que em outros momentos. E, mais uma vez, esse céu voltou a falar disso. Bom, além disso, no tema da nossa semana, a gente sempre também conversa sobre as informações da luz aqui no Hemisfério Sul, que a gente vai obter através do calendário da luz da Terra de Rudá, que é inspirado no I Ching. Eu quero dizer para vocês que toda semana a gente traz essas informações e esse calendário a gente prepara mais no mês de junho de todo ano. Então a gente prepara o calendário para o ano inteiro. E aí a gente consulta a cada semana, né, para ver qual é a mensagem, qual é a inspiração, qual é o tema que pode nos ajudar a compreender as coisas. Eu falo isso porque às vezes é tão absurdo a sincronicidade entre o texto do I Ching antigo, lá de 5.000 anos atrás, e o que a gente pode estar vivendo agora, que dá a impressão, eu já falei isso antes, assim, não, esse pessoal lá da Terra de Rudá foi lá escolher um texto do I Ching para falar. E não, esse calendário está feito até junho do ano que vem. Aí ele é feito novamente, sabe? Diante desse estudo. Então, o hexagrama dessa semana é a Terra sobre o céu. E aí fala assim: começou a ocorrer a mudança. Agora, o homem no Xing sempre é o ser humano, né? Homens e mulheres, que foi escrito lá para trás. E homens e mulheres e qualquer orientação sexual que seja, né, atualmente. E isso foi escrito lá atrás e os textos que a gente procura usar são os dessa tradição, então a gente mantém assim, mas a gente tem um entendimento mais amplo, né? Agora o homem deve se submeter ao destino e não pretender detê-lo através de uma resistência violenta. Bom, quando o I Ching diz deve, é porque está apontando para o caminho luminoso, que se a gente não fizer aquilo, a gente está se afastando do caminho luminoso da vida, da construção da vida. Né? E aqui agora o homem deve se submeter ao destino e não pretender detê-lo através de uma resistência violenta. O destino aqui também tem um significado especial. A gente precisa entender o destino não como antigamente, e até hoje algumas pessoas acham que é aquela coisa inexorável, que está pré-determinada, que vai ser assim e acabou. Não é isso que a gente está falando aqui, né? Isso é uma compreensão rasa do destino. Destino é a sequência de acontecimentos que impulsionam o processo de nos tornarmos consciência e manifestação. Isso que é o destino. São as coisas que acontecem para provocar que a gente realize todo esse crescimento aqui que a gente está falando. Sabe? Toda essa integração e cura de feridas e conexão com a fonte. O tempo todo. Isso é tão difícil para a gente que a gente encarna um monte de vezes. Então, se a gente repetir muito esse tema aqui no Tornar-se Presente, é isso mesmo. Não tem como. Tá? Então, a gente saber que entender o destino como Dharma, como a lei que se cumpre. Não para castigar, mas para promover a ampliação, crescimento de cada um de nós. E aí, era isso que eu estava querendo falar, que na segunda-feira não foi possível, mas quero deixar gravado, porque a gente tem meditação com esse tema, e tem esse trabalho durante esses dias com esse tema, até domingo, inclusive, né? Então, que isso fique aqui de referência para nos estimular, e que a gente tenha um restante de semana firmes na construção da inteireza, né? Que é isso que importa, verdadeiramente. Tá bom, pessoal? Obrigada aqui por a gente estar juntinho, né? Um beijo grande para vocês e vamos nessa aventura de sermos os tais protagonistas dessa época. Tá bom? Beijo grande. Qualquer hora a gente se vê de volta. Beijo, beijo.